Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus nos coloca em certas situações para ver o que existe dentro do nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós conseguimos explicar as coisas que acontecem. Nem sempre aquilo que nós temos uma opinião acontece exatamente do jeito que nós imaginamos. Deus conversa conosco de diversas maneiras, através dos sonhos, através das visões, através da palavra, através das outras pessoas. E assim nós vamos tentando entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Mas por diversos momentos nós queremos dar a nossa opinião para Deus. Não é isso que nós fazemos quando nós pedimos uma oração para alguém? Queremos dizer: olha, Senhor, eu estou aqui. Olha a minha causa, Senhor. Olha o meu sofrimento. Mas será que tudo isso está acontecendo e Deus não está vendo? Ou Deus sabe exatamente tudo aquilo que acontece? Será que isso não é parte apenas de um processo para ver até onde vai a minha fé? Até onde o meu coração está entregue ao Senhor? Até onde eu confio? Porque quando tudo está bem, é fácil louvar a Deus. O lugar mais fácil de você falar de Deus é dentro de uma igreja. Mas e quando você precisa anunciar a mensagem fora dela? Você, não sendo um religioso, não sendo alguém assim, que se consideraria um evangélico, um católico praticante, ou um adventíssimo ou qualquer coisa. Você, que usa como base apenas a Bíblia, que se define como cristão. Aos olhos da igreja você não é ninguém, mas aos olhos de Deus você é a palavra se cumprindo. A cada vez que você obedece, a cada vez que você admite o seu próprio pecado, a cada vez que você renuncia àquilo que você sabe que não agrada a Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, quando você diz que Deus é o amor. E crendo em todas essas coisas, nós colocamos Jesus como um amigo, a quem nós recorremos, a quem nós conversamos e a quem nós aceitamos a opinião. Mas por diversas vezes nós somos tentados a querer dizer para Deus aquilo que seria melhor, ou talvez o caminho mais fácil. Será que Moisés ele queria ir por aquele caminho onde existia um mar na frente dele? E chegou lá e não sabia o que fazer e começou a ajoelhar e começou a orar. E Deus dizia: Moisés, marche, não é hora de oração, é hora de marchar. Então às vezes nós vamos chegar diante do problema e quem vai resolver o problema? É Deus, porque dentro das nossas capacidades não tem como. Então quando Deus ele nos pergunta alguma coisa, é para que nós possamos reconhecer que sem Ele, aquilo seria impossível de acontecer. Se a gente vai lá em João 6, versículos 5 e 7, a palavra do Senhor lá diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Jesus ele via que uma grande multidão se aproximava deles. Sabia também que aquelas pessoas elas tinham fome, que se elas tentassem voltar pelo caminho que elas tinham vindo, elas iam desmaiar, elas iam passar mal, elas iam morrer, elas não iriam conseguir voltar. Então ele tinha que alimentar aquele povo. Jesus sabia da necessidade deles. Jesus sabe da sua necessidade. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa, de tudo aquilo que é necessário.
Então ele viu que Filipe estava do lado e quis descobrir o que tinha dentro do coração do Filipe. E ele fez isso através de uma simples pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? Perguntou Jesus a Filipe. Filipe, dentro das suas condições, o que ele poderia pensar? Poxa, se eu preciso da comida, eu preciso comprar em algum lugar. E para mim poder comprar, eu preciso de dinheiro, mas nós conhecemos a história dos discípulos e eles não eram ricos. Eram pessoas que eram humildes. Então ele olhou para Jesus, sabendo, sem saber, né, quais eram os planos de Jesus, e disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários. Vamos tentar entender quanto significa um denário. Se a gente olha aquela passagem da vinha, onde diz que cada operário iria ganhar um denário para trabalhar um dia inteiro. Então é como se fosse um salário de um dia. Então 200 dias de trabalho não comprariam pão suficiente. Se a gente olha aquela passagem do vaso de alabastro, onde o perfume ele é derramado, os discípulos questionam que aquele perfume não deveria ser jogado fora porque ele era muito valioso. Sabe quanto que ele custava? 300 denários. Quando a gente olha a passagem também, onde existem duas pessoas que têm dívidas, a palavra diz que uma devia 500 e a outra devia 50. E Jesus pergunta: se a dívida dos dois for perdoada, qual será mais grato? O que devia mais. Então aquele que muito é perdoado, muito amor é derramado, muito amor a pessoa reconhece muito mais a gratidão sobre a multidão de pecados que ela tem. Então, se a gente for notando a forma que é explicado, né, qual é o valor disso, é bastante dinheiro mesmo. E Filipe falou: poxa, mas se a gente fosse comprar pão para todo mundo, nós não teríamos condição. Então olha que a nossa própria resposta diz muito sobre aquilo que nós acreditamos. Filipe trouxe para ele a responsabilidade de resolver o problema. Mas a palavra também nos diz: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele só estava conhecendo o coração das pessoas que estava à volta dele. Porque uma coisa é o que nós imaginamos, a outra coisa é o que nós falamos. Da mesma forma, Jesus perguntou para Pedro: quem dizes que eu sou? O que as pessoas estão falando de mim por aí? Uns dizem que é o carpinteiro, uns dizem isso, uns dizem aquilo. E Pedro disse: tu és o Cristo. E assim ele reconheceu que essa verdade não havia sido revelada a ninguém, a não ser por intermédio do Espírito Santo. Então, em diversas situações, o Senhor, Ele vai perguntar a nós: o que você acha que eu tenho que fazer? Como que nós vamos alimentar essa multidão? E nós sabemos que Jesus, Ele fez um milagre, que alimentou todas as pessoas, mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou 12 cestos de pão, para que eles pudessem comer em outras ocasiões. Então Deus, Ele já sabe o que vai fazer. Deus, Ele já tem tudo em mente, Ele já tem o controle. Se você olha um pouco abaixo dessa passagem, você vê que outros discípulos também quiseram responder a mesma questão. Pedro diz: olha, eu achei um garoto aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não dá para todo mundo. E foi através daquilo que não dava para todo mundo que todo mundo comeu. Porque quando Jesus pegou apenas o pouco e deu graças, aquilo se transformou no muito. Então nós não podemos subestimar o poder de Deus baseado no nosso poder. Quando Deus ele pergunta, Ele não está perguntando do que eu posso fazer, mas do que Deus pode fazer por nós. Então a relação que nós devemos ter é diferente. Nós somos limitados, nós somos dependentes, nós somos muitas vezes desiludidos. Nós estamos machucados, amargurados, nós estamos cegos pelas nossas convicções, pelas coisas que nós imaginamos, pelas coisas que nós achamos que precisamos. Então é bom deixar que Deus responda aquilo que é necessário a nós. Jesus, Ele conhece o problema. Jesus, Ele tem um plano em mente. A única coisa que precisa estar alinhada a tudo isso é a nossa fé.
E como eu alinho a minha fé? Através da palavra de Deus. Você vai precisar ler a palavra de Deus. Não adianta só frequentar a igreja, não adianta só ouvir o devocional, não adianta só ouvir louvor, não adianta só ir na igreja e ouvir o devocional, não adianta, você precisa ler. Jesus precisa conversar diretamente com você. Você precisa reconhecer o Espírito Santo, porque quem ama quer estar junto, quer estar na presença. Ah, mas quando que eu tenho que ler? Todos os dias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, da mesma forma que nós precisamos nos alimentar todos os dias, de forma física, o nosso espírito também precisa estar sempre alimentado, para que quando Jesus pergunte as coisas para nós sabemos responder da forma certa. E eu trouxe uma segunda passagem onde Deus também questiona, querendo saber. A primeira foi Jesus perguntando a Filipe o que ele achava e Filipe deu a opinião dele. Agora, se a gente vai lá em Ezequiel 37, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Então vamos entender o contexto. Quem que era Ezequiel? Ezequiel era um profeta. E como que Ezequiel sabia que estava com Deus? Olha, eu senti a presença poderosa do Senhor. Sentir sentimentos. Por isso que eu sempre falo que os nossos sentimentos determinam se Deus está perto ou longe. Por que que Deus se definiu como amor? Amor é um sentimento. Como que você sabe que você ama alguém? Porque você sente. O amor não é uma imaginação, o amor é um sentimento. Mas o amor de Deus não se compara a nenhum outro amor que nós possamos sentir na terra. Então Ezequiel, ele sentiu a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou. Então olha como o sentimento de Deus coloca pensamentos para que nós possamos nos guiar em algum lugar. Então esse Espírito do Senhor, que ele sentiu a presença, levou ele no meio de um vale, de uma terra onde existiam muitos ossos, e todos esses ossos estavam secos. Sabe quando você passa e tem uma carcaça de um animal morto, que você vê que ali fala, poxa, aqui morreu alguém. Só que lá era um osso de pessoas. Imagina algum lugar que poderia ter tido algum tipo de batalha, algum campo, alguma coisa, e ele disse que tinha muitos ossos, mas muitos ossos. Quem gostaria de estar num vale cheio de gente morta, cheio de osso, cheio de cadáver? A gente se arrepia só de ir dentro de um cemitério e que nós nem podemos ver. Você imagina você chegar num lugar onde tem crânios, os fêmures e todos os outros ossos, todos espalhados. E aí Deus, de novo, no meio daquele lugar que ninguém gostaria de estar, ele olha para ele e diz: Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Então Deus fez uma pergunta para ele. Ele olhou dentro de tudo aquilo e o que ele poderia responder? Se fosse você, diante de uma ossada, de alguma coisa, o que você responderia? Ah, isso daí tá morto, isso daí já não tem mais jeito. Não é assim que a gente faz na nossa vida? Quando a gente está diante de algum problema ou diante de alguma situação que dentro das nossas capacidades já não tem mais jeito. Ah, essa conta não dá mais para pagar. Ah, isso daqui já não tem mais como voltar. Isso já não tem como fazer. A única coisa que nós não podemos mudar é a morte. Porque a morte ela só pode ser vencida através do Senhor. E você, muitas vezes, eu entendo que não é fácil aceitar certas coisas. Mas Deus ele perguntou para ele, e olha a resposta que ele deu: Senhor,
Meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele devolveu a responsabilidade para Deus. Ele não tentou resolver o problema. Então, se vai dar certo ou não, se vai acontecer ou não, se é ou se não é, se merece ou não merece, só tu sabes, Senhor. Só tu sabes se podes ou não. Então, cabe a nós obedecer. Se vai acontecer um milagre ou não, se vai ser, cabe a Deus. E aí Deus diz para ele, olha, vai no meio desses ossos secos e profetiza. Então você imagina, ele já está num lugar que talvez ele mesmo não acreditasse que poderia voltar à vida. E Deus ainda diz, vai lá conversar com aquilo que você não acredita. E a gente sabe que na passagem os ossos começaram a se juntar e eles voltaram a ter vida. Então não cabe a nós julgar se Deus tem o poder para fazer um milagre ou não, como Ele vai fazer, se eu tenho os 200 denários para poder alimentar as pessoas. E ali a gente olha ainda, quando a gente vê a passagem de Filipe, que ainda que eles gastassem 200 denários, eles não iriam ficar com nada. Aquelas pessoas iriam comer e iria passar. E só. Era a sobrevivência de um dia, porém era o dinheiro de 200 dias de trabalho. Então olha que Deus ele não pauta a vida da forma que nós pautamos. Só que tudo tem que ser feito para que o seu nome seja exaltado e glorificado. O milagre não é um instrumento de vaidade, nem para demonstrar intimidade com Deus, nem nada. O milagre é para que o nome de Jesus ele seja exaltado, para que o nome de Jesus ele seja glorificado, para que outras pessoas possam crer no Senhor. Mas também não vale a pena a gente ficar crendo pelos milagres. Não vale a pena a gente simplesmente buscar a Deus no momento de necessidade. Também não pode ser assim. Tudo bem que a primeira vez foi, mas toda vez a mesma coisa, toda vez o mesmo engano, o mesmo equívoco. Tá acabando os 40 dias, se não acabou, né? Que não é nem 40, é 44 da quaresma. E aí? 40 dias você ofereceu para Deus que você não iria beber, que você não iria pecar, que você não iria, sei lá, comer determinado tipo de coisa que você sabe que não te faz bem. E aí você tem o resto, né? O resto do ano inteiro para você ficar pecando. Qual que é o sentido disso? Da gente oferecer algo que faz mal pra gente, para ter intimidade com Deus, durante apenas um tempo. Que proveito tem isso para nossa vida? Se você passou 44 dias sem beber, é porque Deus estava perto de você. E quando Deus está longe, dá vontade de beber, dá vontade de ficar triste, dá vontade de chorar, dá vontade de viver uma vida totalmente errada e torta. Não é à toa que você se questiona. Não é à toa que a tua vida está toda virada no avesso. Quando Deus está perto, você coloca um tempo, mas pro mal não. Pro mal pode durar o tempo que for. A cada ano você oferece para Deus 40 dias. E Deus te deu uma vida toda. O que você tem feito para honrar o Senhor? O que você tem feito para ajudar a obra de Deus? Ontem nós falamos sobre pregar a mensagem de Deus. Sobre ajudar que outras pessoas encontrem o caminho. E aí? Nós vamos continuar fingindo que não está acontecendo nada? Nós vamos continuar não deixando Deus ver o que tem dentro do nosso coração? Viver 40 dias na graça para depois viver todo o resto na desgraça? Eu achava que os 40 dias era apenas um momento de provação. Não um momento de adoração, um momento de devoção. Era um momento de deserto. E o deserto ele acaba, mas olha que estranho. A gente não quer que o deserto acabe. A gente quer sair da graça para viver no deserto. Então, pensa sempre. Quando tiver uma situação, uma tribulação, alguma coisa, alguém estiver perguntando alguma coisa, pode ser Deus querendo saber o que está dentro do teu coração. E até onde vai a tua fé, até onde vai o teu perdão, até onde vai as coisas que você acredita. Porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Se a misericórdia de Deus não estiver em nós, Deus não está em nós. O caráter de Deus é mansidão. O nosso caráter também tem que ser mansidão. Deus, Ele busca sempre a paz, para que todos possam viver bem.
É claro que nós vivemos uma batalha espiritual e não tem como viver bem com quem não tem o Espírito de Deus, com quem não sente o amor, com quem não sente as coisas, porque essas pessoas elas vão querer dominar a tua vida. São ciumentas, são possessivas. A fala dessas pessoas sempre é julgando. Tem caráter de ficar pegando o celular, olhando, fiscalizando e fazendo, como se você fosse ninguém, como se você fosse um bandido que precisasse mostrar a tua confiança, ou um mentiroso. Será que alguém que serve Deus merece viver sobre esse tipo de circunstância? Será que não é preciso se posicionar? Porque uma coisa nós escolhemos antes de conhecer ao Senhor, mas não podemos viver a escravidão depois de conhecê-lo. Nós sabemos que um preço foi pago para que nós pudéssemos ser livres. E nós devemos sim, saber a quem servimos, saber o que toleramos e o que aceitamos, porque nem tudo é aceitável em nome do amor, porque nós sabemos que Deus é o amor. E esse amor humano, que é condicionado aos seus próprios interesses, pra gente não serve. Porque esse amor machuca, esse amor escraviza, esse amor ele deixa marcas. Então não coloque nada jamais acima de Deus. O amor é o Senhor. Depois tem que vir o amor próprio. Nós temos que amar a nós mesmos. Depois vem qualquer outra coisa. Sem isso não tem como nós nos relacionarmos com ninguém. Sem saber que Deus é o amor e sem saber o valor da nossa própria vida. Porque se eu diminuo para caber na vida dos outros, tem alguma coisa errada naquele que eu amo. Porque Jesus ele não me ensinou a isso. Não é assim que Deus ele nos aconselha. Não é assim que Deus nos ensina a servir. Então nós temos que sim, que repensar na nossa vida, nas nossas escolhas, nas coisas que acontecem, no nosso comportamento. Porque o pecado, ele só pode ser perdoado quando eu reconheço o que é um pecado. Porque aqueles que não creem no Senhor não sabem o que é o pecado. Aqueles que não leem a palavra de Deus não entendem o que é o pecado. Mas nós, na presença do Senhor, no Espírito que nós podemos sentir, quando nós pensamos no nosso comportamento e vemos que não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou para nós, nós nos arrependemos. Por quê? Porque nós queremos ser melhores. Nós queremos poder sentir a alegria, a paz, a felicidade, a tranquilidade. Nós queremos entrar no nosso chamado, viver o nosso propósito, deixar de sentir ansiedade, angústia, medo, tristeza. Queremos viver a felicidade plena que é estar na presença de Deus. Mas isso só é possível quando nós buscamos o Senhor de todo o coração. Assim as nossas orações, elas são ouvidas. Assim tudo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse passa a fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus. Amém? Deus nos coloca em certas situações para ver o que existe dentro do nosso coração. Que o Senhor possa nos perdoar, que o seu amor possa nos curar, que o seu Espírito Santo possa nos direcionar. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós desconfiamos do seu poder, que nós não demos glória a quem merece glória, que nós tentamos resolver o problema pela nossa força, pelo nosso braço, pelo nosso entendimento, e depois nós ficamos com as consequências disso, porque nós sabemos que o mal, a única coisa que ele quer é destruir a nossa vida, mas nós sabemos que o Senhor pode nos salvar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.